Bom dia, pessoal do Terceirão. Vamos agora, aqui no capítulo, página 560, Revolução Francesa. Tá? Estou dando seguimento aqui, né, ao Iluminismo. A Revolução Francesa foi inspirada nos ideais iluministas. Então, vamos agora aqui, deixa eu compartilhar o material com vocês. Tá? Então, vamos lá. Revolução Francesa. Eu tinha encerrado aqui na minha parte do livro 3, para a gente já na próxima aula ir para o 4. Tá? Contexto. Né? Vamos ver então aqui. A maioria da população absoluta, 85% da população francesa, vivia no campo. Né? Lá se aplicavam, né, as teorias, né, da fisiocracia. Então havia que nem o cobertismo, né, pregava a produção, né, agrícola para suprir a população e o restante exportar. A população francesa ela não tinha crescido muito. A sociedade era estamental, então era uma pirâmide lá em cima, né, no alto, estava, né, a gente vê aqui o clero, né, o clero, a nobreza depois e o resto, a burguesia, né, os servos, ainda o regime feudal ainda predominava ali na França nessa época. Então era uma sociedade, né, baseada ali basicamente em plenas vésperas, portas do século XIX e ainda vivendo num contexto sociopolítico econômico que a gente pode considerar ali do início, né, do absolutismo. Então o governo era absolutista, mas a sociedade, a economia era uma economia em grande parte ainda feudal, ali como era no século XIII, XIV. Havia a indústria, né? Havia industrialização, mas não em larga escala. Então a França ela tinha sim indústria, né? Havia também uma burguesia, né? Uma burguesia rica, promissora, mas esse sistema estamental, esse sistema feudal aí, que se caracterizava mais pela questão da isenção de tributos, né, para as classes superiores, né, que estavam no topo, no caso o clero e a nobreza, né, eram isentas de tributos, enquanto toda essa carga tributária reincindia sobre os 95% ali mais pobres, né, da população, ali incluído servos, ainda que trabalhavam no regime de servidão ainda, né, para vocês terem uma ideia, né, isso que eu falo, feudalismo, né, predominava, né, camponeses assalariados, mas com salários muito pequenos, né, que trabalhavam já num outro sistema, né, já no capitalismo também, que se estendia nas áreas rurais, na mão da aristocracia ligada à burguesia também. Né, haviam esses livros, digamos assim, dessas obrigações, né, essas obrigações de serviço, mas submissos, né, a baixos salários, trabalhadores nas cidades, né, urbanos também submetidos, né, a salários baixos, a burguesia, a pequena, média e grande burguesia, tributados, né, taxados em cima de seus lucros, em cima do seu trabalho. Então, a situação, né, socioeconômica era essa. Política havia o quê? Luís XVI, né, que era ali o sucessor, né, do seu avô, né, Luís XV, ele era neto, né, Luís XV, ele era um governante apático, um governante alienado da realidade, né, do seu país, ao contrário do antecessor, né, que era um governante, né, que tinha um carisma da população. Luís XVI não tinha, né, esse carisma. Era um sujeito que ficava ali trancafiado, né, no seu mundo, né, ilusório, né, de Versalhes, né, vivendo ali no meio daquelas 10.000 pessoas que habitavam aquele paraíso celestial, aquele paraíso na Terra. Então, digamos assim, em termos de hoje, era um governante um tanto impopular. Havia havia também a intervenção, né, houve a intervenção da França na guerra de independência dos Estados Unidos, né, para enfraquecer a Inglaterra,
para se vingar lá da derrota na Guerra dos Sete Anos, né, onde a França perdeu o Canadá, por exemplo, perdeu a Louisiana, não, perdeu o Canadá, né, para a Inglaterra, perdeu também seu domínio, né, sobre a Índia e várias outras regiões, né? E aí a Inglaterra, seu domínio ali também sobre Gibraltar, né, sua hegemonia sobre aquela região. E aí houve esse investimento nessa guerra, né? Os Estados Unidos ganhou graças ao auxílio francês, né? Pode-se dizer que com certeza, né? Teve esforço, mas também sem a ajuda da França não seria possível a vitória das 13 colônias sobre o domínio inglês, né? E com isso a França se enfraqueceu mais ainda economicamente. A gente vê aqui uma charge mostrando, né, que o terceiro estado, né, o trabalhador, né, carregando nas costas o clero e a nobreza, né, carregando nas suas costas. Então aqui, né, houve também uma crise alimentar durante 3 verões e invernos consecutivos. As temperaturas ou foram extremamente altas ou baixas demais, houve queda brutal na produção agrícola. A França teve que importar alimentos, tornando eles caríssimos, né? O pão, que era o alimento básico, né, da população francesa, correspondia ali a praticamente 70% da alimentação dos franceses, teve um aumento, né, quadruplicou de preço, né, nesse período, né, e além de caro, ainda escasso, né? Então, mediante todas essas crises aí, né, o rei resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que fazia quase 200 anos que não tinha sido convocado, só lá na Guerra dos 30 anos, lá no século XVII, que tinha sido convocada lá pela última vez. Então aí houve uma tentativa ali. O rei é o seguinte, o rei não queria se preocupar com isso, ele se preocupava mais, né, com a sua vidinha lá em Versalhes e tipo lavou as mãos e entregou na mão, né, dessa assembleia e resolveu os problemas. Claro que tinha pessoas lá que davam sugestões excelentes, mas o rei não aceitava porque ele tinha que proteger, né, a sua classe social, né, a aristocracia e o clero, né, vinculados ali nesse estado absolutista, né, que sabe, clero e nobreza, né, o direito divino de governar, né, reiterado todo instante, né, nos púlpitos, né, das igrejas, né? Então havia ali essa parceria entre igreja e Estado. Na Assembleia Geral, apesar do terceiro Estado corresponder ali não supõe 95%, mas eu acho que era até mais, né? Mas só tinha o direito a um voto, a um representante, né? E claro que o primeiro e segundo Estado tinha também um voto. Então os dois primeiros estados, clero e nobreza, tinham interesses em comum. Então sempre, invariavelmente, ia ser 2-1. Claro que haviam membros, né, do primeiro e segundo estado, né, que discordavam, né, que concordavam com uma nova política, né, econômica, enfim, e uma modernização do Estado francês, enfim, né, mas eram minoria. Então aí venceu, né, a posição do primeiro e segundo Estado. Então essas reformas foram esquecidas, né, foram deixadas de lado as reformas que, por exemplo, obrigariam o clero e a nobreza a pagarem impostos também, como todos os outros cidadãos. Não havendo um consenso, né, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma rebelião, né, foi proposto um voto, né, voto a voto. Aí, claro que, por incrível que pareça, mesmo sendo minoria, o primeiro e o segundo estados, ainda no voto a voto, teriam a chance de ganhar. Mas o terceiro estado sabia que havia, como eu falei para vocês, representantes, né, ali do primeiro e segundo estado que concordavam com as ideias, né, propostas pelo terceiro estado e pelo próprio ministro da Economia, do rei Luís XVI. Então eles sabiam que eles tinham a certeza de que se fosse feita uma nova votação para tomar essas medidas drásticas, no voto a voto o terceiro estado sairia vitorioso, com certeza. E aí o rei foi informado sobre isso, pressionado pelos representantes do primeiro e segundo estado, e mandou, né, fechar
Assembleia, né, dos Estados Gerais. Os representantes, né, da burguesia ali do terceiro estado, não satisfeitos, foram para um outro prédio, né, que se jogava lá a Pelá, né, que era uma espécie lá de jogo, né, de tênis, né, mais ou menos, eu acho que era isso, né? E lá eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte. Então, ali eles começaram a elaborar uma constituição, uma nova constituição para a França, limitando os poderes do rei, né? Separando, por exemplo, igreja do Estado, né? Leis radicais. Eles estavam fazendo isso à revelia, ali era um ato de rebeldia, né? Claramente explícito. Né? E o povo, em geral, ficou sabendo disso. Saibam que os representantes do terceiro Estado que estavam nessa Assembleia, que estavam lá também na Assembleia dos Estados Gerais, não eram pessoas pobres. Não havia representantes ali do sapateiro, do artesão, do camponês, do servo, não. Eram representantes da burguesia, certo? Que estavam ali. Então, eles eram, né, grande parte deles intelectuais, enfim, e tinham capacidade para redigir esse documento. O povo, já sabendo que havia esse ato de rebeldia, né, não aguentando a pressão econômica, a cobrança exorbitante de tributos, no dia, né, houve também a repressão, né, ali do rei, né, essa assembleia, ele mandou lá o exército expulsar todo mundo de lá, mas é claro que eles continuaram unidos, né, esse grupo, pelo menos as suas lideranças, né, e o povo ficou sabendo disso, que já havia uma revolta da burguesia, né, em relação ao rei, em relação a esse estado de coisas. E no dia 14 de julho ali, de 1789, o povo mesmo foi para as ruas. As mulheres, né, que limpavam peixes ali às margens do rio Sena se revoltaram com a cobrança de tributos e cortaram a cabeça de cobradores de impostos, de soldados, enfiaram em estacas, né, e foram marchando. Aí os homens foram atrás também, né, porque, né, as mulheres estão na rua, nós estamos aqui, então vamos todo mundo junto lá. Chegaram até a Bastilha, que era um torreão medieval, né, do século XIV, que tinha sido, né, ali erguido, né, no centro de Paris, na época, para defender Paris de ataques inimigos, e também servia de prisão e depósito de armamentos, né, e munições. E aí eles tomaram a Bastilha, executaram todos os soldados que tinham lá dentro, principalmente o comandante da Bastilha, né, foi decapitado também. E ali eles, né, começaram realmente ali o processo revolucionário. Né? Derrubaram a Bastilha, ela não existe mais, que foi demolida, porque era um símbolo, né, da tirania, né, do poder absolutista. Então ela foi demolida, todas as pedras dela, né, foram quebradas, enfim. Né? Por isso que não existe hoje o prédio da Bastilha. Então ali essa turba aí, né, descontrolada, né, ela foi, né, em direção lá, ela, enfim, foi o início realmente do processo, né, do povo na rua, né, que uma revolução só se faz com o povo na rua. Revolução feita em gabinete, né, em escritório, não se faz. Né, o povo, né, e no caso ali não foi diferente, o povo foi para a rua, né, querendo mudanças. O povo não queria, entendo bem, eles não queriam a derrubada do rei, porque ainda havia esse respeito, né, à instituição, à monarquia. Eles queriam ser ouvidos pelo rei, queriam mudanças, né? Mas eles não queriam o fim da monarquia. O povo, eles respeitavam seus monarcas, porque anteriormente a Luís XVI, eles os reis tinham sido, do ponto de vista do povo, e na época, tinham sido bons governantes. Né? Então, eles achavam assim, que o rei era uma espécie de prisioneiro dos seus ministros, e a esposa dele, Maria Antonieta, era austríaca, então eles diziam que ela manipulava o rei, né? Manipulava ele, não deixava o rei sair para ver o povo, que ela era muito snob. Então, aí o povo, né, tinha essa ideia de que o rei, né, não sabia do que estava acontecendo. Né? O povo é sempre o último a saber. Então, aqui foi criada, né, a Assembleia Nacional Constituinte de fato. Né? Então, aqui foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era uma revolução na época. Né? Então, ali, direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade de expressão, né? Tudo isso ali, as ideias, né, ali do contexto iluminista, né? As ideias de François Marie Rouet, né, Voltaire, né?
estavam ali, os direitos inalienáveis, tudo isso estava ali colocado, né, nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era o primeiro esboço ali do que viria depois ser também ser incorporado à Constituição Francesa. Então, aqui nós tínhamos os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né, tudo isso, né, para os franceses. Eles se inspiraram também na Revolução Americana, né, que fundaram, no caso, lá fundaram uma república, mas aqui nem todos eram a favor de uma república. Então, havia os radicais, né, que queriam a criação de uma república, o fim da monarquia. Havia aqueles que queriam manter a monarquia, só que nos moldes ingleses, né, uma monarquia parlamentarista, né, com poderes do rei limitados. Houve uma anarquia geral, essa revolução se espalhou pelo campo, nobres foram enforcados, suas propriedades incendiadas, houve um caos no campo. Na cidade também, nobres foram expulsos de suas propriedades, enforcados, burgueses também foram atacados, só que em menor escala, né? Mas os burgueses se juntaram ali com o rei, foram conversar e vamos criar aqui, né, uma guarda nacional, né? Um exército aqui que vai ser financiado mesmo, né? Vai ser apoiado pela burguesia para conter essa turba, né? Que está devastando tudo, devastando o campo, e os nobres pegando ouro, joias, o que tinham, a roupa do corpo e fugindo para a Áustria, né? Para se refugiar lá no país absolutista, né? O ícone do absolutismo na Europa, o Império Austríaco. Então, pessoas, né? A igreja também sendo saqueadas, terras da igreja sendo invadidas, padres, párocos, bispos sendo enforcados, né? Enfim, porque havia esse ódio também, né, do clero, né? Havia aquele respeito à religião, mas também tinha pessoas que já não estavam mais nem acreditando mais na divindade, né, da igreja, por exemplo, né? Por causa dos abusos, né, que eram cometidos contra os servos, né, nesse regime feudal, né, pelos padres, né, pelos bispos, cardeais. Então havia realmente uma revolução, né, uma reviravolta em toda a estrutura, né, a base social ali francesa na época. Aí a Constituição Francesa ela foi finalmente terminada, né? Foi redigida, né? E aprovada, né, por essa Assembleia lá em 1791. Então ela tirava os privilégios da nobreza, do clero, separou a Igreja do Estado também, né? Não tinha, o Estado não tinha mais que sustentar a Igreja, né? Enfim, e também havia o negócio dessas terras da Igreja, né? Tudo isso passou a ser propriedade agora do Estado, né? As terras que eram da Igreja. Houve ali uma ruptura, né? E era uma Constituição que foi elaborada pelos burgueses, né? A burguesia também estava ali de olho nas terras da Igreja também, né? Então veja bem que a Revolução Francesa, ela foi uma revolução criada, né, pelas elites, entendeu? Pelas elites francesas. A base ideológica. Agora o povo foi para a rua, né, e no campo também se revoltaram. Aí teve essa reação popular, né, descontrolada, que a própria burguesia revolucionária condenou, né, e aí fez de tudo para, né, até que conseguiu conter, né, essa onda de violência, mais no campo do que nas cidades, né, porque já estavam indo contra os interesses da própria burguesia, já estavam ali pondo em risco a propriedade privada, que agora acabou de existir, né, de ser criada, né, a propriedade privada, porque antes tudo pertencia ao rei, no absolutismo, né? E aí o rei Luís XVI, né, houve daí né, houve essa ali em outubro já de 1789, né, houve uma nova, voltando para trás um pouco, que eu esqueci, houve uma nova revolta popular, né, e aí o povo marchou até Versalhes e lá obrigaram o rei a ir para Paris. Invadiram o palácio, porque não queria falar com o povo, ficaram 3 dias lá acampados, 10 mil, 20 mil pessoas, e ele se recusava a falar com o povo, lá invadiram, queriam matar a Maria Antonieta, queriam alguns matar até o próprio rei, mas mais a Maria Antonieta. O quarto dela foi invadido, todas as roupas dela foram rasgadas, roubadas, a comida nas despensas de Versalhes. O povo ficou chocado com a quantidade de comida que havia estocada em Versalhes, né? Que dava para sustentar, tinha 10 mil pessoas lá, mas dava para sustentar 200 mil pessoas, a comida que tinha lá. Pegaram tudo que podia rodar, todo tipo de carroça, e pegaram toda aquela comida e levaram para Paris, né?
e o rei foi escoltado pelos seus soldados, mas cercado pelaquela multidão de pessoas, né? E o rei agora vai para Paris, ele vai ter que governar, mas vem junto com o povo, não vai ficar aqui mais nesse paraíso dele, a 17 quilômetros de Paris, ele vai ficar lá no Palácio das Tulherias, né? E aí ele ficou puto da vida, lá, desculpe, eu não sou presidente, não posso falar a palavra. Então, né? Então, o que aconteceu, né? É que o rei teve que ficar lá em Paris, e aí o Palácio das Tulherias era como um hotel 5 estrelas, mas em comparação a Versalhes, né? Era muito menos. E lá ele continuou fazendo suas festas, seus banquetes, mas com poder reduzido, numa monarquia parlamentarista. Aí fazendo troça da Constituição, cuspindo na Constituição, botando os nobres lá para urinar em cima da Constituição, urinar em cima da nova bandeira da França, sem o estandarte, o brasão dos Bourbons, né? A Casa Real, a bandeira tricolor, aí fazia todo tipo de escárnio, né? E ceboseira lá com a bandeira, com a Constituição. E os meios de comunicação revolucionários, né, do Marat, Danton, esse pessoal aí, noticiavam isso. O rei fez uma festinha lá, né, com dinheiro público, né, escrachando a bandeira, escrachando a Constituição. Né? Tá lá ele, né? Tá lá. Quanto tempo vai durar isso? Né? Aí nós vemos aqui, né? Então, aqui né, havia né, esses grupos políticos. Né? Aí teve também a tentativa da Áustria ali, de invadir a França para restituir o absolutismo. Aí foi a França declarou guerra à Áustria. Aí começou a se unificar o povo francês. Né? Ter uma guerra para se ocupar. Né? Aquele pessoal que estava violento lá no campo. Não, quer matar a gente? Vai matar os austríacos. Né? Aí pegaram lá, organizaram, né? Um exército nacional, aí foram cantando uma música que já era conhecida, Marselhesa, que é uma música que fala em cortar cabeça, jorrar sangue, matar, tudo pela pátria, ei, o povo adorou, sangue, patriotismo, sangue, né, tudo. E aí a Marselhesa, né, se tornou o hino da França, né? Aí fala muito, né, em guerra, luta, né, bravo. Então, é o contexto da época. Né? E aí, com isso, a França, né, se unificou, né? As pessoas pararam assim meio de que aquele movimento de anarquia começaram, né, a ter um propósito, né? O governo nada como uma boa guerra para distrair a população, né? Isso é histórico. Né? Mussolini lá na Itália, quando a coisa estava ruim, a crise econômica, vamos invadir a Albânia, vamos invadir a Abissínia, o povo esquecia da crise econômica, e glorificava as vitórias, né, massacrando. Né? No caso da Albânia, eles levaram uma surra, lá foi até vergonhoso. Mas na Abissínia, que é a atual Etiópia, né, massacraram, na Líbia também massacraram a população, né, uma guerra covarde. Né? Praticamente tanques contra camelos. Né? Então, aqui, houve aqui uma divisão, né, de poderes. Ali havia na Assembleia, né, ali, nacional, né, havia ali o parlamento francês, né, que agora havia um parlamento. Aí havia aquele pessoal que ficava no meio ali, o chamado centrão, né, aqueles que ficam vendo para que lado a coisa pende, né, para apoiar, né, para não ter perda nenhuma e não se arriscarem. Né? Então, tinha ali no centro, né? Aí surgiu o termo esquerda, direita. Né? Aí a esquerda estavam os jacobinos, né? Que eram adeptos lá do Robespierre, né? Que tinha esse nome que se reunia no mosteiro de São Jacobo. E aí eles eram radicais, queriam o fim da monarquia e a instauração de uma república, né? Como era lá nos Estados Unidos. E aí tinha os girondinos, que vinham da região da Gironda, a região mais rica da França. Então, a alta burguesia girondina, né, representava, né, aquela região ali, né, eram os grandes comerciantes industriais, grandes proprietários de terras, enfim. Né? Então, ali nós tínhamos a direita, que era mais conservadora. Não, vamos manter a monarquia parlamentarista, né? Porque estava bom para eles, né? Mantendo os privilégios da burguesia, ele estava ótimo para os girondinos. Estava né? Tudo correndo assim, do modo que eles queriam. Né? Essa expropriação de terras do clero, essas terras foram acabar na mão da burguesia, eram feitos leilões, né? Onde eles adquiriam suas propriedades né? Fraudulentamente, enfim, né? E as leis que eram criadas, né? o fortalecimento, esse liberalismo econômico todo favorecia a burguesia, a propriedade
privada, fim de monopólios, né? Tudo isso, né, era interessante para ele. Já estava caquético tudo, né? Mas, enfim, ele, né, agora eles estavam praticamente no comando, né, disso daí. E os jacobinos lá, não, nós temos que, né, acabar com esse negócio de monarquia. E aí, eis que o rei Luís XVI tentou fugir para a Áustria. Aí foi pego. Volta, rei. Levaram todo mundo de volta. Ele e a família, disfarçado de simples burguês. Né? Volta. Aí, eis que descobrem uma carta dele. Uma, não, cartas dele. É que ele tentou enviar para o seu sogrão, o imperador da Áustria, lá. E aí, lá estavam, né, dando detalhes de onde seria mais propício o exército austríaco entrar, onde as defesas francesas eram mais fracas, ele tinha informações estratégicas, então, em troca de ceder territórios franceses para a Áustria, aí isso foi descoberto, pô, o cara não conseguiu mandar carta e guardou, né? Ah, caramba. Aí, claro que descobriram nessas cartas, né? Os jacobinos tinham agentes ali dentro do Palácio das Tulherias e desgravatando as coisas, não acharam esses documentos. E aí foi denunciado. Né? O rei traiu a França, vendendo, né? Está aqui, né? Em troca de voltar ao poder, né? Está favorecendo, né, a Áustria, nosso inimigo, a entrar na França e até, né, fazendo acordos, né, para ceder territórios. Está bem aqui escrito nessa carta com a letra, a assinatura do rei, o selo real. Né? Ceder territórios da França à Áustria, né? Para restituir ele no poder absoluto, acabar com a revolução. E aí pronto, não teve jeito. Guilhotina. Ele e Maria Antonieta, o seu filho, né, que seria o seu herdeiro, morreu de fome lá, foi dado em adoção, jogado no canto, morreu lá no meio, ninguém sabe direito o que aconteceu, acabou morrendo, né, abandonado, numa masmorra. Ele e Maria Antonieta foram decapitados em janeiro ali de 1793, e aí os jacobinos, né, tomaram definitivamente o controle, né, da França, né, os jacobinos. E aí, aqui temos, né, a Marselhesa, né? As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos. Combata, babababá, é interessante. Venha, ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados, vem eles até nós, degolar nossos filhos, nossas mulheres. Então, vem aqui. Pesado, em francês. Então, pessoal, aqui, ó. Então foi feita, né, uma nova Constituição, né, a Constituição Jacobina, que de 1793, quando Robespierre, né, Maximilien Robespierre, um grande orador e advogado, né, anteriormente admirador do monarca, né, do Luís XVI, agora seu pior inimigo, né, que levou ele à guilhotina. Características dessa segunda fase, a fase do Jacobino. Convenção eleita por sufrágio universal, abolindo a monarquia e implantando a república. Acabou a monarquia. Jacobinos erradicaram a monarquia e entra a república. Vamos ver aqui. Aí nós temos aqui divisão entre facções. Né? Daí já tinha isso, mas daí ficou realmente bem oficializado, né? Esquerda e direita. Né? E os do centrão lá, né? Os do centrão, que eram aqueles mediadores. Né? Não, vamos aqui, né? Vamos negociar. Cede um pouquinho, cede ali, né? Porque não, passando pano, né? Para ver, né? Enfim, se saírem bem da história, né? Não se comprometerem nem com um lado nem com o outro. Nós estamos aqui só tentando fazer as pazes. Né? Nós não somos nem girondinos nem jacobinos, somos pela França. Né? Então, aqui, criação da Constituição, né? Do ano 1. Aí, Robespierre aloprou. Ano 1793, o ano que começou a República. É o ano 1, o calendário foi mudado, os meses foram mudados, todos Brumário, terminou, tudo envolvendo ali as fases da colheita, né, da floração, do plantio da colheita, com nomes assim, né, folclóricos, enfim. Criação da República Liberal, para garantir a propriedade, né? Então, garantindo para agradar a burguesia, né? Garantir a propriedade privada, lógico. Apoio das massas populares, né? Aí criou os comitês de salvação pública. Ali, quando alguém criticava o Robespierre, o cara ia lá, não gostava do fulano, ia lá denunciar. O cara Robespierre. Aí ia lá, né? A Guarda Nacional prendia o cara,
Aí, pá, guilhotina. Ele matou 35 mil pessoas, o Robespierre. Né? E o último foi ele, porque ninguém aguentou a tirania dele. Né? Aí ele tabelou o preço dos alimentos, agradou todo mundo ficou feliz, né? O preço do alimento tabelado, mas aí também não resolveu a questão da produção, estava tudo desorganizado, né? Aí, a produção agrícola. Aí faliu muita gente por causa do tabelamento, que nem aconteceu no Brasil no Plano Cruzado, lá no tempo de Sarney, em 86. Né? O governo tabelou o preço, mas não tinha ideia do custo. Né? E daí simplesmente dava um preço, ela levou à falência milhares de empresas, comércio, indústria, enfim. Né? E aí lá, né, na França, fizeram um tabelamento também. Não foi, no primeiro momento, a população ficou feliz que o preço do pão, né, do gênero, diminuiu, mas também começou a haver escassez também. Né? Você resolveu o problema, né, da produção. Mas isso aí foi se resolvendo depois, né? Então, para agradar, né, a massa popular. Aboliu a escravidão, né, em todas as colônias francesas. Isso foi uma coisa realmente boa, né, que o Robespierre fez. Né? Tabelava esse tabelamento, né? Como eu falei, né, agradou a população, né, tudo, né, tabelou, evitou aquela alta especulação, mas também, né, teve seus revés. Né? Mas, enfim, agradou. Fim de todos os privilégios feudais, né? Finalmente, né? Isso era uma ideia, isso foi uma coisa boa que o Robespierre fez, né? Que depois, mesmo que ele saiu do poder, não foi restituído mais. Acabou aquele negócio de feudalismo. Privilégio do sistema feudal. E ensino público, né, gratuito. Isso aí foi uma promessa que ele nunca conseguiu cumprir, porque não adianta dizer, vai ter ensino público gratuito. E cadê a verba? Cadê os professores? E cadê o material? Né? Tudo. Então, muitas das coisas do Robespierre, ele instituiu, mas não conseguiu cumprir, entendeu? Era, né, blá, blá, blá de político. Né? Só para, né, ver se cola. Né? Então, Robespierre acabou perdendo o controle, acabou perdendo o respeito da burguesia também por causa de medidas radicais, né? Perdeu o apoio da classe alta, cara. Né? As classes mais baixas não tinham assim muita coisa contra o Robespierre, né? Mas ele estava ferindo ali, o interesse da burguesia. Por exemplo, esse negócio de tabelamento de preços, né? Ele também instituiu uma reforma agrária, que não agradou também. Né? E aí acabou que ele foi derrubado, né? E a paranoia dele, que todo mundo era inimigo dele, né? Também ele começou a eliminar. Ele parecia uma pessoa que eu conheço, mas que eu não vou dizer, que não gostava que alguém se sobressaísse a ele. Então, quando alguém, um aliado dele, ia no púlpito e falava, e as pessoas aplaudiam ele fica, esse cara está querendo tomar meu lugar, está querendo aparecer mais do que eu. E aí lá, pô, acusava ele de traição e mandava para a guilhotina. Né? Ninguém podia se sobressair mais do que ele queria ser a estrela, né, da França. Né? E isso também foi essa característica do ego dele, né, que também fez, né, esse ego exacerbado dele, né, fez com que também ele arrumasse muitos inimigos e acabasse perdendo também uma parcela do apoio popular, daquelas pessoas que admiravam essas pessoas, né, que ele mandava para a guilhotina. E acabou virando uma anarquia esse Comitê de Salvação Pública. O cara às vezes queria fazendinha do outro, lá, eu denunciei aquela família toda lá, ó, que estão falando mal do governo, aí, né, ganhava as terras, né, então aquilo começou a virar uma anarquia. Cada um tinha medo do outro, as pessoas não conseguiam mais nem falar, tinha medo de falar, e uma pessoa que não gostava dela se juntar com mais dois, três e lá denunciar o Comitê de Salvação. Eles diziam, vamos ferrar aquele cara ali, ó, ele tomou a minha mulher, certo? Aquele cara ali, ó. Né? Daí juntava três, quatro amigos lá e o cara, vamos denunciar ele, vamos, daí lá, e, pô, o cara ia para a guilhotina, entendeu? Aí virou um caos, ninguém mais confiava em ninguém, e aí o Robespierre também, né, extrapolou, e aí acabou ele mesmo sendo guilhotinado, né? Mandou matar lá muita gente, né? mandou matar lá o Danton, né? O Marat, que era né, o mais fanático por ele, morreu assassinado pela Charlotte, né? Pela Charlotte Corday, né? Que o Danton, o Marat, aliás, né? Colocou a família toda dela na lista para execução e só sobrou ela. Ela escapou, né? E aí voltou lá, arrumou um emprego de secretária dele e daí assassinou ele na banheira. Pinicou ele. Com raiva, aqui. Depois chegaram lá, fui eu mesmo que matei, aqui a faca. Sou eu mesmo. Ela foi feliz lá para a guilhotina. Feliz da vida. Foi eu mesmo, matei esse desgraçado. Então, aí.
Aí, Robespierre foi guilhotinado, ninguém aguentava mais as extravagâncias dele. Aí foi feito o diretório, 1795, 1799. Aí o diretório, nossa senhora, mantiveram aquele calendário maluco, que até Napoleão deixou também, né? Era um revolucionário. Estabilizou, manteve as conquistas, né, da burguesia, mas tirou muitas conquistas da sociedade, né? Tirou o negócio de ensino público lá gratuito, desfez a reforma agrária e pegou as terras que os jacobinos tinham dado, né, para os camponeses, e aí fizeram leilões, né, e a própria burguesia comprou essas terras, né, a um preço irrisório, compraram. Então era um governo que governava só para a burguesia, entendeu? Só para a burguesia, né, o chamado diretório. Era formado lá por 5 diretores, um de cada área, né, ali na área da economia, defesa, área não sei o que lá, das relações exteriores, enfim, né? Era o chamado diretório, né? Que eram escolhidos entre os próprios burgueses. Então aí não havia mais nem participação popular nessa fase aí da Revolução. Aí teve um cara lá, o Gracchus Babeuf, né? Que ele tentou dar um golpe, né? Derrubar esse diretório e realmente, né, aplicar os ideais revolucionários, né? Não ser um radical que nem não ser radical como os jacobinos, mas também acabar com aquela, né? Acabar com aquele poder imenso que a burguesia ganhou, né, nesse tempo aí, né? Diminuir todos esses privilégios que a burguesia agora tinha, né, tinha instaurado aí no diretório. Aí ele foi preso, né, foi capturado, foi preso e foi executado, né, pelo diretório, né, o Gracchus Babeuf, né, que lutava por uma sociedade mais justa, né, diminuindo agora esses privilégios aí da burguesia, que já estava se tornando praticamente, né, um governo absolutista. Então, depois veio Napoleão, né, que tinha se tornado uma personalidade, né, um grande general, conquistando territórios para a França, né, enfim, derrotando seus inimigos, né, afastando a ameaça do retorno do absolutismo. Ele acabou, quando ele percebeu que ele tinha um apoio amplo, né, maciço do exército e também da população, ele perguntou: por que eu não mando logo isso daqui? O povo não gosta do diretório, porque o diretório só governa uma burguesia, né, e o povo está amigo. Então, ele foi lá e, no dia 18 de Brumário, né, esses meses dois aqui criaram, que era novembro, né, em 1799, Napoleão Bonaparte, o general Napoleão Bonaparte, recém-vindo, né, de uma campanha, né, desastrosa no Egito, mas não tinha TV para mostrar, ele acabou voltando com uma fake news enorme, né, dizendo que tinha sido vitorioso, né, e o povo, deixa que ele foi vitorioso mesmo. Ele enfrentou os ingleses, levou, perdeu todo o exército, não morreu de varíola, morreu de bala, morreu de malária, enfim, lá no Egito, lá na Palestina também, lutando contra o Império Britânico. E aí, Napoleão, ó, foi lá, quem manda agora aqui sou eu, né? Aí vem, né, a era napoleônica, né, que vem aí. E aí ele continuou, né, já, né, estudou na Napoleão e sabe, né, o que Napoleão fez, né? Então aqui já é outra história, já vem o governo de Napoleão, né, e vem a primeira fase lá, que é o consulado, né, e depois vem a monarquia, a restituição da monarquia, através do plebiscito. Ele pergunta para o povo: querem que eu seja só imperador? Porque a França agora tem domínios, né? Expandiu suas fronteiras, é um império. Então, eu quero que eu seja um imperador. E o povo, Napoleão está com tudo. Napoleão também, ele fez um monte de coisa. E ele realmente instituiu, né, o ensino público, ele incentivou a ciência, a tecnologia, a industrialização da França, né? Tanto é que a França tinha que fabricar suas próprias armas, né? Não podia importar, ninguém queria vender nada para a França, né? A França era o inimigo de todos os outros, então a França investiu em muita coisa, né? E, né, se tornou realmente autônoma, né? E aí os ideais revolucionários foram adiante. Napoleão foi bom para a burguesia, foi bom para o povo também, todo mundo adorava Napoleão, Napoleão é o cara, ele governa para todos, claro que com mão de ferro, né? Mas era característica da época também, né? Que na época liberdade demais também não funcionava e também tirania demais também não, então Napoleão sabia ali remediar, né? Dosar, era um ótimo político, estrategista. Lá no final ele começou a fazer besteira, foi invadir a Rússia, se lascou, né? Então, pessoal, então encerrando aqui a aula, tá fácil praticando, né? E me envie, aqui já está terminando o tempo aqui. Valeu, pessoal. Então, até a próxima aula. Ok?
encerra aqui.